O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com a advogada eleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, doutora Daniela Borges. Doutora Daniela, a gente estava falando, a senhora chegou a falar de algumas prerrogativas, né, que as advogadas, por exemplo, têm, que muitas vezes elas não exercem essa prerrogativa, muitas vezes até por falta de informação também. Quais são as outras prerrogativas que a senhora pretende defender na sua gestão? Carol, primeiro, assim, dizer para aqueles que nos assistem, e sobretudo aqueles que não são advogados, a importância das prerrogativas da advocacia. Porque elas não estão a serviço do advogado e da advogada na pessoa deles, né? Mas na verdade, ferramentas para que esse advogado, garantias para que advogado e advogado possam fazer a defesa mais ampla do direito do cidadão e da cidadã que os procura. Então, quando a gente fala, eu vou dar um exemplo aqui. Existe uma prerrogativa que é o direito do advogado de ser atendido pelo magistrado. Essa prerrogativa ela é muito importante. Quando o advogado ele exige despachar com o magistrado, ele não quer ir lá falar dele, né? O objetivo é tratar de uma questão processual. Então, quando a gente, e aí falando, né, sobre o nosso compromisso de atuar de uma maneira muito firme na defesa das prerrogativas. Porque isso hoje não é cumprido. A gente tem problemas seríssimos de atendimento, por isso que eu trouxe esse exemplo. A gente tem muitas prerrogativas previstas na lei que rege a advocacia, todas nessa perspectiva, ou seja, na verdade, é uma proteção para que o advogado possa fazer o seu trabalho, fazer a defesa no processo de forma plena, tá? Mas a gente vive uma realidade de violação reiterada de prerrogativas. E esse é um exemplo. Então, a gente tem uma série de acompanhamentos que nós faremos de forma efetiva ao longo de 3 anos. Por exemplo, nesse ponto do atendimento. O advogado ele tem o direito de ser atendido pelo magistrado. Tá? Um outro problema que a gente enfrenta é a criminalização da advocacia. Muitas vezes, né, a gente assiste hoje em diversos contextos, o advogado na defesa tendo o exercício da profissão criminalizado. Então, a todos é garantida ampla defesa e contraditória. E aquilo que eu falei no começo, né? Só há, de fato, uma decisão justa se é garantida às partes no processo ampla defesa e contraditória. E quem exerce ampla defesa e contraditório é a advocacia. Então, sem dúvida nenhuma, por maiores que sejam os desafios, porque eu sei que hoje a gente tem casos, né, reiterados de violação de prerrogativas, nós vamos atuar ao longo desses 3 anos na defesa das prerrogativas da advocacia. Agora, doutora Daniela, durante essa pandemia, muitas audiências, durante um período longo, né, as audiências foram virtuais. Agora, as audiências começaram a voltar presencialmente. Mas essa ferramenta da teleaudiência, ela veio para ficar? A senhora acredita nisso? Carol, eu sempre digo novo, ele sempre vem. E muita coisa que veio com a pandemia em termos de tecnologia veio para ficar. Mas a gente tem que ter um cuidado. E eu digo sempre, nós vamos enfrentar todos esses temas ao longo desses 3 anos e nós temos um norte. Qual é o norte? Tudo o que veio e que garante ampla defesa, contraditório, aumenta o acesso à justiça, né, garante condições para a advocacia trabalhar, aumenta a celeridade do judiciário, pode permanecer. Mas tudo o que vier trazendo, né, limitação do acesso à justiça, violação da ampla defesa, desafios, né, transponíveis para o exercício pleno da advocacia, não podem permanecer. Então, a teleaudiência, na minha avaliação, ela é uma realidade que veio para ficar, mas ela não pode vir imposta em todas as hipóteses, sob pena de, em muitos casos, se ter a violação da ampla defesa. A audiência presencial, ela pode ser indispensável em muitos casos. Então, eu acredito que a gente continuará tendo, mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de uma atuação firme, né, para que a gente não tenha a violação desses princípios de acesso à justiça e de ampla defesa. Doutora Daniela, a gente já está no finalzinho da nossa conversa e eu queria te perguntar, a senhora assume no dia 1º de janeiro Sim. a Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia. Qual o legado que a senhora pretende deixar na sua gestão nesses próximos 3 anos? Carol, a gente, ao longo desses 3 anos, quer realizar e trabalhar para toda a advocacia baiana e com toda a advocacia baiana. Então, o legado que a gente quer deixar é dar vez e voz à advocacia
todo durante os 3 anos e, de fato, né, construir condições para o exercício da nossa profissão de forma plena, com remuneração digna, com judiciário que funcione, com nossas prerrogativas respeitadas. Isso é o que a gente espera ao final, né, desses 3 anos de gestão. Quero lhe agradecer pela sua participação, desejar boa sorte nessa gestão que se inicia aí no dia 1º de janeiro. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, bater papo, passou super rápido. É verdade. E agradecer muito. A gente que agradece. E é isso, o Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. Boa noite.